Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Quero compartilhar uma palavra que se encontra em João 10, 27. A ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Mas tem ovelha que é preciso o pastor ir atrás dela. A ovelha que ouve a voz do pastor e segue é a ovelha que se encontra no curral. Mas a ovelha que o pastor tem que ir atrás dela é a ovelha perdida. A ovelha perdida é preciso o pastor ir atrás dela. A gente sabe, meu irmão, que quando Davi tomava conta das ovelhas do teu pai Jessé, as ovelhas estavam em segurança, porque existia um pastor tomando conta das ovelhas e as ovelhas estavam no lugar de segurança. Ela estava no curral. A ovelha dentro do curral ela está em segurança, ao ponto do leão e o urso atacar as ovelhas e Davi matar o leão e o urso para defender as ovelhas do teu pai. Mas ele só conseguiu defender as ovelhas do teu pai porque elas estavam em segurança dentro do curral. Mas a ovelha perdida, quando ela se perde, ao mesmo tempo ela está botando a vida dela em risco, porque a ovelha perdida ela sai do curral e vai para um lugar desconhecido, um lugar perigoso. Então, existe dois motivos de uma ovelha sair do curral. A primeira é a rebeldia, a segunda é a curiosidade. Tem muitas ovelhas que saem do curral porque são rebeldes, gosta de ficar brigando com outras ovelhas dentro do curral. E tem umas que é curiosa, quer conhecer outros lugares. Então, a partir do momento que essa ovelha se perde, o pastor, ele sai do curral e vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Mas ao mesmo tempo que essa ovelha está em perigo, ela também está botando a vida do seu pastor em perigo. Porque quando ele sai do curral, que é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, o que acontece? Ele também está se arriscando, ele está passando por um lugar desconhecido ao ponto de botar a tua vida em risco por causa da ovelha que se perdeu. Então essa ovelha que se perdeu, ao mesmo tempo que o pastor vai à procura dela, o pastor está botando a tua vida em risco. A gente sabemos que por amor, ele entregou a tua vida. Ele foi para a cruz por amor, para que ele viesse morrer no nosso lugar. Se ele não vai atrás da tua ovelha, ela teria perecido, ela teria morrido. Porque quando o pastor ele vai atrás da ovelha, ele encontra ela com frio, né? Ela ferida, ela estava um pouco debilitada. Então ele encontrando essa ovelha, ele bota em seu ombro e leva de volta para um lugar de segurança. Dentro do curral. Ele deixou as 99 em segurança e foi atrás de uma que se perdeu. Era sem ovelha, junto no aprisco, porém uma tarde lhe faltava uma. Por quê? Uma se perdeu. Então, quando ele leva de volta a ovelha em segurança, ela chega debilitada no curral. Ela chega fraca no curral. E a partir desse momento, ele alimenta, só que ele estava alimentando essa ovelha fraca junto com as ovelhas fortes que estavam dentro do curral. E você alimentar uma ovelha fraca junto com as fortes, não tem possibilidade dela disputar com as fortes. Ela não teria nenhuma chance de sobreviver, porque as fortes ia sempre chegar na alimentação por estar forte e ela nunca ia conseguir se alimentar disputando com as fortes. Então o que o pastor teve que fazer? Ele teve que separar as ovelhas fortes das fracas, alimentar as fortes
e depois de alimentar as fracas. Seria a única chance de ela sobreviver. E o pastor teve essa estratégia para manter a ovelha fraca viva, ao ponto de ela se alimentar e se tornar forte como as outras que estavam ali. Então, meus irmãos, uma ovelha no curral ela está em segurança. Ela está junto com as outras ovelhas. E as ovelhas estando junto, elas estão em segurança. Porque se vir o lobo, a caça das ovelhas no curral, tem o pastor ali para defender elas. Mas se a ovelha ela sai do curral e se perde, se o lobo alcançar ela, vai ficar difícil de o pastor defender a sua ovelha. O pastor poderia muito bem, quando ele foi ao encontro da ovelha perdida, ter encontrado ela já morta. Poderia ela ter sido devorada pelo lobo, mas não, ele só encontrou ela ferida, ela com frio, e trouxe em segurança. Mas dentro do curral ela está em segurança, porque se o lobo atacar ou algum caçador atacar as ovelhas, existe o pastor para defender as ovelhas. Por isso, meus irmãos, não tem como ovelha defender ovelha, porque ovelha com ovelha elas se perdem. Mas se o pastor defende a ovelha, ele consegue, além de defender ela, direcionar ela a um lugar de segurança. Amém? Que Deus venha abençoar, que essa palavra possa ter iluminado a tua mente e trazido conhecimento. A paz do Senhor Jesus.